A gente parou no slide 9, a gente falava sobre a questão do incentivo, né? A formação dos profissionais do magistério. Esse incentivo tem que acontecer tanto através da União, quanto do Distrito Federal, né? Dos estados e também dos municípios. Todos eles têm que fazer programas, fazer planos, formações de incentivo a justamente essa formação profissional dos professores, né? Dos educadores. Vocês, no futuro, terão que receber de forma também gratuita essas formações. É claro que existem algumas que são disponibilizadas de forma paga. Na verdade, a grande maioria delas são com encargo financeiro pelo próprio professor. Mas algumas devem ser obrigatoriamente fornecidas pelos órgãos públicos, até para que os professores possam estar realmente se qualificando. Aí vamos aqui mais para frente. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em curso de graduação para a formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Isso, gente, praticamente não acontece aqui no nosso país. É lei, tá? Mas eu desconheço. Já foi adotado por escolas do ensino médio, e eu falo isso tanto escolas públicas quanto escolas privadas, isso até foi suspenso já, a questão do aluno, não especificamente para a área da docência, para qualquer área, do aluno que fazia o Enem, né, no segundo ano, e conseguiu uma nota muito boa com o Enem. Então, esse aluno, ele conseguia ser promovido. Como assim, professora? Se a nota que esse aluno conseguiu no Enem fosse uma nota que desse um espaço para que ele fosse matriculado em qualquer curso, esse aluno receberia da escola o certificado de conclusão, mesmo sem ter feito o terceiro ano. Isso também estava na lei, e alguns alunos conseguiram pular o terceiro ano utilizando o Enem. Fez o segundo ano, teve uma boa nota, então eles conseguiam, alguns, na grande maioria, via judicial, mas outros não precisavam nem ser via judicial. Eles tinham acesso à universidade e iam cursar o curso deles de nível superior sem precisar fazer o terceiro ano do ensino médio. Que, se a gente for analisar, em todos os editais de processo de vestibular, o aluno tem que ter concluído, né? Mas são as brechas da lei. Hoje, isso não acontece mais, tá? Não digo que se um aluno passar, ele não entra na justiça, ele possa conseguir, porque a justiça tem várias formas de interpretação, mas garantida em lei, não se tem mais isso. Com relação à questão do Enem, que eu estou falando para vocês, tá? Que antes era direito do aluno do segundo ano fazer. Tá? Hoje, o aluno do segundo ano tem sim, pode fazer o Enem, no entanto, ele não ganha mais a possibilidade de promoção no ensino médio. Eu acho que isso já tem uns 3 ou 4 anos, não sei precisar para vocês, mas é mais ou menos isso. Há uns 3 anos atrás, ainda, 3, 4 anos atrás, os alunos ainda conseguiam pular o terceiro ano através do Enem. Aí vamos lá. A formação dos profissionais, lá no artigo 62A, a que se refere o inciso 3 do artigo 61, far-se-á por meio de curso de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Isso aqui eu falei para vocês anteriormente, tá? Mais basicamente das formações dos professores. Eu disse que de 2020 para cá, os cursos técnicos de magistério não devem mais ser aceitos. Como assim, professora? Se uma instituição particular, gente, ou até uma instituição que não seja particular, que seja pública, quiser fazer um processo seletivo, tá? E, por exemplo, você tem magistério e tem um colega que tem nível superior. Isso pode até servir como critério de desempate.
Quem tem o nível superior fica, quem tem o magistério não fica, porque pela lei, o magistério vai ficar só como ensino médio, mas ele não vai mais contar como uma qualificação profissional para acesso a concurso. Então, os municípios ainda fazem? Fazem. Só que se alguma pessoa que fez esse processo seletivo, que fez esse concurso, entrar na justiça, ela tem uma grande chance de ganhar e muitas vezes até cancelar esse concurso, porque ela vai ter a lei a seu favor, tá? Então, eu tenho um magistério hoje, tudo bem, tem gente que trabalha, já passou em concurso, isso não vai mudar, gente, preste atenção para esse detalhe. Quem já trabalha não vai perder seu emprego, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Agora, eu estou dizendo que daqui para frente não é mais correto se fazer concurso público para nível técnico, no caso do magistério, tá? Não é mais correto se abrir concurso para professor que tem apenas magistério. Tem que abrir concurso para quem tem licenciatura. Aí vamos lá, para quem tem curso de pedagogia e para quem tem as licenciaturas como vocês, biologia, ciências biológicas, letras, matemática, e por aí vai. Parágrafo único. Garantir-se-á a formação continuada para os profissionais a que se refere o caput no local de trabalho, olha aí, ó, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Vamos lá, mais uma vez continuar falando da questão do incentivo que o governo tem que dar para os professores. Quando a gente fala desses cursos de formação continuada no local de trabalho, quem sabe me dizer a que tipo eu estou me referindo? Ninguém. Vocês já ouviram falar de semanas pedagógicas que acontecem nos municípios? Já teve uma nesses dias. Então, olha aí, pronto. Esse é um exemplo, tá? O que acontece? É correto que todo município, o próprio estado, ofereça aos seus servidores as formações pedagógicas anuais. Geralmente, elas têm uma duração de uma semana, para que a carga horária também seja uma carga horária boa, uma carga horária, vamos supor, 40 horas por dia, a gente vai ter o quê? 200 horas semanais. Então, já é uma carga horária boa para um professor. Então, esse é um exemplo de formação que pode ser dada ao servidor da educação no local de trabalho dele. Ah, também, por exemplo, o que acontece? Às vezes a gente faz a escolha do livro, tá? Muitas empresas oferecem como forma de troca, se o professor optar pelo livro daquela editora, eles também podem dar formações, capacitações. Então, essas capacitações acontecem onde? Onde? Nas escolas dos professores, ou então em um espaço na própria cidade que todos os servidores da educação municipal possam ter acesso. Então, esse é um outro exemplo também de formação continuada no local de trabalho. O que é que nós temos mais aqui? Que ele fala instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, curso superior de graduação plena ou tecnológicas. Vou falar para vocês de um curso que é bem conhecido, que é voltado apenas para os profissionais da educação, mas que muitos alunos acham brecha para ingressar nele sem ser professor. Exemplo, o ensinar. Vocês já ouviram falar do ensinar, não já? Sim. Vamos já, lá. depois de me ensinar. Justamente, o ensinar já teve várias nomenclaturas. Elas foram se moldando, se modificando no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos. Já foi Procad, já foi PQD, já foi Darcy Ribeiro, tá? E por aí vai.
Esses programas, gente, são de incentivo aos profissionais da educação. São voltados para eles. Como, por exemplo, eu sou um professor, eu só fiz magistério, eu já tenho 10 anos que eu leciono, mas eu nunca consegui acesso. Tá? Então, a UEMA, eu estou falando de UEMA, mas tem em todas as outras instituições, gente, de nível superior pública, também tem esses programas voltados para os profissionais da educação. Você tem direito a esse acesso. E, especificamente, é mais para os professores. Se eu estou concorrendo com um aluno que não é professor, que só concluiu o ensino médio, lá no critério de desempate, eu tenho a possibilidade de ficar no lugar dele. Por quê? Porque é um programa voltado, como eu disse para vocês, para os professores, tá? Outra coisa, hoje a gente faz o vestibular, não ensinar. Antigamente, vamos lá para meados de 1994, 90, quando foi criado o PQD, eu não sei se veio primeiro o Procad ou se foi primeiro o PQD, eu não sei precisar para vocês. Mas são programas de Bom dia, são programas de qualificação docente. Os professores só faziam uma prova de redação, não faziam esse vestibular que vocês já estão acostumados. Por quê? Porque se entendeu que naquele período era necessário que os professores tivessem essa qualificação. Tá? O que mais? Que é programa profissional? Mestrado. Quando vocês estiverem atuando como professores, existe o mestrado acadêmico e existe o mestrado profissional. Vocês já ouviram falar dos dois? Sim. Qual é a diferença de um para o outro? Quem sabe me dizer? O mestrado acadêmico tem a ver com a questão de pesquisa, produção científica, mais envolvido com a questão da própria universidade, no ramo da pesquisa. Agora, o profissional, você vai estar habilitado para exercer uma área na qual você já tem um certo domínio, você vai ser profissionalizado naquela área para ter aquele aprofundamento melhor, para atuar naquela área que você já tem afinidade. Certo. Qual é a outra diferença, Micael? Diga aí, professor, complemente. Tu tá no 8º período do teu curso. Tu pode fazer qual dos dois mestrados? Deixa eu ver. O acadêmico ou o profissional? Sei não, professor, diga aí. Vamos lá. Você está concluindo, você pode fazer o acadêmico. Agora, eu, professora Pauliane, posso fazer todos os dois. Porque quem já está na área pode fazer o mestrado profissional. Quem não está na área não faz. É um critério. Não sei se alguém consegue burlar, mas é critério. Se burlar, está mentindo. Porque um dos critérios para você fazer a sua inscrição no no mestrado profissional é tempo de serviço em sala de aula. Você tem que estar atuando em sala de aula. Se você não estiver atuando, você não pode fazer o mestrado profissional. Esses são os critérios. Além dessa diferença da parte da cientificidade e da prática em si, que tu colocaste, Micael, tem essa outra. O mestrado profissional é feito por quem está atuando. E o mestrado acadêmico pode ser feito tanto por quem está atuando, quanto por quem está só concluindo o curso universitário. Tem outro detalhe também. A diferença é que no mestrado acadêmico eu vou cursar um curso regular, como vocês fazem aqui na UEMA. E o mestrado profissional, geralmente eu só vou ter aula no sábado e no domingo. Por que isso, professora? Justamente para facilitar a vida do professor.
Eu disse anteriormente para vocês que os municípios e o Estado têm que dar o quê? Licenças remuneradas aos professores que vão fazer mestrado. Isso no caso de mestrados acadêmicos, porque eles exigem a presença do professor durante toda a semana. No caso do profissional, o município ou o Estado não é obrigado. Por quê? Porque o professor só vai estudar no sábado e no domingo. Então, não tem nada que impeça ele de continuar trabalhando durante a semana. Tá? Isso são detalhes que pode também cair numa prova de concurso. Professora, Essa daí Diga. eu não sabia. Olha aí. no caso, alguns colegas que disseram que têm interesse de fazer mestrado, só que eles disseram que não daria certo, porque o gestor é que concede essa licença e aquelas burocracias de sempre. Então, se o sujeito passa no mestrado, obrigatoriamente o Estado tem que conceder essa licença. Tem sim. Só tem aquele detalhe que eu falei também na aula anterior. Ele não pode estar em estágio probatório, viu? Não pode. Se o servidor tiver em estágio probatório, aí o Estado e o município não têm obrigação, viu? O Agora, se estágio ele já... probatório, 3 anos. Passei no 3 concurso, anos. durante 3 anos eu estou em estágio probatório. Tenho 3 anos já, completei 3 anos e 1 dia. Eu já não estou mais em estágio probatório, tá? Eu já dificilmente alguém me tira do meu cargo. Eu ganhei a palavrinha agora que me fugiu da mente, mas eu vou me lembrar até o final da aula. Não é garantia, eu ganhei uma... Gente, a palavra fugiu. Mas é como se agora o concurso que eu passei, ninguém me tira mais dele, entendeu? A não ser que eu faça uma coisa assim muito louca e grotesca, que eu cometa um assédio com a aluna, alguma coisa nesse sentido, que eu vou responder um processo administrativo e provavelmente eu agrida um aluno em sala de aula. E para isso, né, eu não vou ser demitido no mesmo dia, eu vou passar por um PAG, que é um processo administrativo, né? E se for entendido pela instituição pública que eu devo perder meu cargo, eu posso perder meu cargo, tá? Mas só nesses casos extremos. Agora, dentro dos 3 anos, gente, eu posso perder o meu cargo a qualquer momento, tá? Só que isso dificilmente acontece. Pronto, a palavra é estabilidade. Depois dos 3 anos, eu tenho estabilidade no meu concurso, viu? Até antes de 3 anos, eu estou em estágio probatório. 3 anos e 1 dia, eu já tenho estabilidade. Ninguém mexe comigo, dificilmente. Tá? Ninguém me tira. Se eu já trabalho há muito tempo numa escola e às vezes eu quero te dar uma transferência daquela escola, o município pode fazer isso. Mas se você entender que você não quer ir, se você for para a justiça, você fica onde você estava. São várias coisinhas que é direito do servidor e muitas vezes ele não sabe. Que é o que acontece em município, as politicagens, né? Um prefeito novo assume e a sua portaria é da sede e ele te joga lá para a zona rural, você não tem obrigação de ir. No entanto, muitos servidores Aqui no acabam Rio, indo. o que acontece? Acontece demais, principalmente em municípios pequenos, tá? Mas por quê? Porque muitas vezes também você entra na justiça, esse processo rola por anos e anos e anos, infelizmente, né? Os juízes, eles vão protelando, mesmo porque a grande maioria deles, quando assume um gestor novo, ele já tem um certo acordo, né, entre cavalheiros, porque, infelizmente, isso acontece muito, gente. Não deveria, mas acontece. Então, vamos lá. Os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior, que é um curso que surgiu bem antes da própria pedagogia, tá? E hoje esse curso ele já está escasso, a gente quase não vê mais instituições que têm o curso normal superior. Ele é um curso comparado ao curso de pedagogia, gente, tá? Destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Hoje a gente só vê mais curso de pedagogia, mas ainda tem instituição que tem o curso normal superior.
Programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. São aqueles cursos que eu já falei para vocês, tá? Que você faz 1 ano e meio, as formações pedagógicas, e você ganha a licenciatura, tá? Ou então, você pode fazer também um aproveitamento, tá? Da disciplina de vocês dentro da própria instituição. A UEMA fazia muito isso, e eu não vejo mais isso hoje. Você fazia uma prova interna, ela era anual, e, por exemplo, quem faz letras hoje, né, poderia fazer essa prova e também, futuramente, ter o curso de biologia, de ciências biológicas, só pagando as disciplinas que ele não tinha pago anteriormente no outro curso. Se tem disciplinas que são afins, entendeu? E isso também acontecia na UEMA, hoje eu não sei mais porque parou. Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis, que foi também o que a gente falou anteriormente. Muitos professores deixam de se qualificar porque os cursos são caros, gente. A grande verdade é essa. Aí o dinheiro que o professor recebe, ele vai estar fazendo curso todo mês, toda semana? Felizmente não, porque se ele fizer isso, ele vai comprometer a renda dele. A grande verdade é essa. Então, há professores que, vou lá para quem é solteiro, né? Que é solteiro, que gosta de estar fazendo muita formação, muita qualificação. Às vezes a gente até critica quando a gente está já em sala de aula, a gente vê aquele colega que, meu Deus, aquele menino é um doido, ele só quer saber de estar estudando, ele não quer saber de nada, mas aquilo ali também ele está com uma visão, uma melhoria salarial. E foi o que, se vocês olharam, chegaram a ler aquele documento que eu compartilhei na semana passada, vocês vão verificar que lá tem muitas coisas também que ajudam a melhorar o salário do servidor. E as qualificações ajudam também. Só que, como eu disse, as qualificações são investimentos. Você está investindo, pode ser um investimento a curto, mas também pode ser um investimento a longo prazo. Vou voltar para a politicagem. O que acontece? Essas promoções, gente, dos servidores, elas devem ser automáticas. Só que nem sempre elas são automáticas. A maioria dos prefeitos utilizam ela como moeda de troca no período político, ou então como moeda de troca para amarrar um servidor, para que ele se sinta o quê? Não é no direito, para que ele se sinta comprometido com aquele prefeito, com aquela gestão, e sinta a necessidade. Se sinta amarrado. Justamente, se sinta amarrado, sinta a obrigação de votar nele futuramente. Então, eu vou te dar. Não é o servidor que está garantindo, porque quem garante é o servidor, gente. Mas os prefeitos deixam claro que eles estão dando porque eles querem. E a grande verdade é essa: que o servidor se sente o quê? Em um débito, muitas vezes, com o prefeito, com um deputado, com o governador, porque ele deu aquela promoção que não foi favor, era direito do servidor, tá? Aí vamos lá. Lá no artigo 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional, viu? Então, vamos lá. Nós vamos ter também profissionais da educação que vão trabalhar na área administrativa, no planejamento, na inspeção, né, que é quem faz a vistoria da documentação que vem das escolas, tá? Verifica se os históricos, se os boletins, se as atas de conclusão escolar estão corretas. E, gente, quem trabalha em inspeção fica doido. A grande verdade é essa. Porque a gente recebe documentos de toda forma, de todo jeito. Tem gestor, gente, que nem presta atenção no documento que ele está enviando para inspeção da CEMED. Quando a gente vai verificar, tem aluno que está matriculado em 2 turmas, tem aluno que está desistente em 2 turmas, que está reprovado em 2 turmas, tem aluno que cursou 1 ano e no outro pulou 2 e por aí vai. Então, isso é função do inspetor escolar, que fica lá na CEMED, fazer essa análise dessa documentação e solicitar as correções, né, para as escolas.
Porque essa documentação, gente, ela é necessária, ela tem que estar lá na CEMED a vida toda. Porque, vamos supor, tem um aluno que estudou em 1980. E aí jogaram o documento fora. Não pode. É para isso que existe o arquivo morto das escolas. Que esse arquivo morto é onde fica toda a documentação daqueles alunos que não estudam mais. Entendeu? Os alunos que já saíram da escola, a documentação dele não é jogada fora, não. Ela vai lá para o arquivo morto. Para que um dia, se essa pessoa precisar dessa documentação, se ele perdeu e ele precisar, tem como emitir uma segunda via, lá na escola ou na própria CEMED. A documentação escolar não pode ser jogada fora de jeito nenhum. Aí vamos aqui. Essa formação, gente, pode ser através das pós, tá? Das especializações. Hoje nós temos o quê? O curso de gestão, tá? É que te dá uma habilitação para tu ser coordenador, que te dá uma habilitação para tu ser supervisor, que te dá uma habilitação para te poder ser um gestor num processo seletivo de gestão que já acontece no estado, tá? O curso que oferece isso dentro da graduação é o curso de pedagogia, tá? Que antigamente ele nem te dava essa habilitação durante o curso, tu tinha que fazer o complemento na pós, tá? Hoje vocês observam que vocês pagam umas disciplinas que as licenciaturas antigamente não pagavam. Vocês pagam uma administração escolar, que é o que vocês estão pagando, que antigamente não se pagava. Vocês pagam as práticas, que também não tinha nos cursos, tá? Essas práticas foram requeridas pelos próprios professores das licenciaturas que achavam que os alunos estavam ficando muito a par da realidade educacional, porque só tinha contato com a escola no final do curso. Então, vocês hoje, dos cursos de licenciatura, têm acesso a umas disciplinas pedagógicas que vocês não tinham antes. Aí eu sempre gosto de bater na tecla, né, da aversão que muitos alunos das licenciaturas têm às disciplinas pedagógicas. Gente, ter aversão é uma coisa. Eu até entendo. Ah, professora, eu fiz vestibular para ciências biológicas. O que é que eu vou estudar esses conhecimentos pedagógicos? O que é que isso vai acrescentar na minha vida? Tudo. Você não vai fazer concurso. Eu sempre bato na tecla também do concurso. A professora só fala no concurso. Mas eu vou falar também na outra parte, além da questão do concurso. Mas você só passa num concurso público se você tiver os conhecimentos pedagógicos, gente. É obrigatório ter na prova. E outra coisa, é um conhecimento que vocês vão adquirir que vão ajudar vocês na vida profissional. Querendo ou não. Vocês não vão ter... Oi, diz, Micael. No caso, eu gosto das disciplinas pedagógicas, porque, assim, eu tenho que gostar, porque eu atuo na área. Eu atuo na área. Então, tem que aturar, né, não, Micael? A gente tem que amar, porque tem gente lá do outro curso que diz assim, eu estou estudando, mas eu não vou ser professor, não. Eu digo, gente, você está numa licenciatura, você vai ser o quê? Um advogado, por acaso? Não tem condição. É outra questão, né, Micael? Tem gente que está no curso, eu vou só passar uma chuva aqui nesse curso, porque eu não passei em outro vestibular. Estuda, conclui o curso e vai ser professor, mesmo sem gostar. Aí é outro problema. Aí chega lá na sala de aula, não domina conteúdo, não sabe de nada, o aluno... Aquela bagaceira toda, o aluno não aprende, o professor finge que ensina, e a gente só dá continuidade nessa bagaceira. O problema, professor, sabe o que é? É que tem se formado muitos professores, entre aspas, e não tem sido formado educadores apaixonados pelo ato de educar. Justamente. E isso também é um questionamento de muitos estudiosos, né? A utilização dessa nomenclatura educador. Tem eles que abominam essa questão. Vou até comparar com o exemplo do tia, tá? Chegou-se um período que não se podia chamar a professora de tia por conta da questão de gerar um vínculo de parentesco, que o aluno não poderia ter esse vínculo de parentesco com o professor. Assim, eu respeito quem quer ser considerado professor, quem quer ser considerado educador. Na minha opinião, nós somos professores, no entanto, nós somos educadores, a gente educa. A grande verdade é essa.
Tá? E os professores E das séries outro iniciais não processo. querem mais ter aquele afeto com os alunos. Diz, Micael. E como nos declara o nosso querido Paulo Freire, a gente precisa desenvolver uma pedagogia da afetividade. Justamente. Educação, processo de ensino, você tem que ter afetividade com seus alunos. Aí, outro dia desse, eu levei alguns bis, né, para os meus alunos e fiz tipo uma competitividade entre eles, do primeiro ano. Todo adolescente, aquela loucura, agitação. Aí eu fazia a pergunta, o fulano respondia corretamente, eu dava um bis. Eu estava fazendo tipo o Skinner, behaviorismo. Estímulo-resposta. Estímulo-resposta, é verdade. Lá da caixinha. Para ver se eles conseguiam desenvolver. Aí o que que acontece? Os alunos, eu já estou tendo uma afetividade com eles, a gente conversa e tudo. Aí eles dizem assim, o senhor é um ótimo professor. Eu digo, gente, eu também sei entender ironia, gente, eu trabalho com linguagem. E assim a gente vai levando, e não aquela bagunça, mas o respeito, porque a gente tem que fazer o seguinte, antigamente os alunos tinham medo do professor e não tinham respeito, tinham É o pavor. vínculo. Você tem que criar o vínculo, Micael. Tu tá criando o vínculo com teus Tem que alunos. criar. Olha, como tu disseste, você tem que impor respeito. O aluno tem que lhe respeitar. O aluno não tem que ter medo de você. Medo não significa respeito. Essa é uma grande verdade. Eu ter medo de um professor não significa dizer que eu respeite ele. Uma hora o meu medo passa. E aí? Entendeu? Essa é uma coisa que a gente também tem que pensar. Muitas pessoas questionam Paulo Freire. Eu gosto das obras de Paulo Freire, eu gosto da metodologia de Paulo Freire, mas ele é muito questionado mesmo. E por profissionais das licenciaturas também. A pedagogia tem um amor maior pelo Paulo Freire, que muitos colegas da gente das licenciaturas não têm. Eu acredito assim que a visão dele, de aluno, de professor, da questão da parceria, ela é necessária sempre. Isso nunca vai mudar. Vai passar anos e anos e anos, e se você não tiver esse vínculo afetivo com um aluno, você nunca vai ser um bom professor. Eu vou chegar, vou ganhar meu dinheiro, vou dar minha aula, acabou a história, eu não tenho nem que saber o nome do meu aluno, problema dele. Tem professor que faz isso. E aí, o que é que você levou da vida? O que é que você ofereceu para o seu aluno? Vamos lá. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Tá? São as cargas horárias que a gente tem que cumprir. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado ou doutorado. E são as especializações também que entram aqui dentro dessas pós-graduações, tá? É interessante, gente, que vocês, se tiverem a possibilidade de fazer, façam. A gente não tem que ficar só com a graduação, a gente tem que continuar se qualificando, seja em qualquer área que vocês queiram escolher. O leque para vocês é muito grande, tá? A área da educação vai ter muitas ramificações aí que vocês podem tentar seguir, dependendo do que vocês gostam, tá? No parágrafo único, o notório saber reconhecido por universidade, concurso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Como é que isso acontece? Eu acho que até já falei a respeito disso com vocês. Não sei se foi com a turma toda, porque agora a turma é dupla, né? Em alguns processos seletivos, aqueles professores que já têm uma especialização maior, que já tem uma qualificação maior, muitas vezes eles não precisam passar pelo processo como os demais. Isso já foi muito revisto e muito questionado, né? Na UEMA, isso já mudou. Mas antes, no edital do processo seletivo da UEMA, se, por exemplo, um professor que tem mestrado se inscrevesse, um professor que tem doutorado se inscrevesse, um professor que tem pós-graduação se inscrevesse, todos iam apresentar tranquilamente. Minto. O doutor não apresentava aula, só apresentava se ele quisesse, porque a vaga já era dele, mesmo sem fazer a prova. Então, os outros iam na esperança do doutor faltar
para eles fazerem a prova e poder ficar no lugar do doutor, tá? Hoje... Torcer para o doutor morrer, né? Justamente. Hoje é assim. É claro que quem é doutor entra com uma pontuação muito mais alta na parte, porque a gente também tem a análise curricular dos profissionais. No entanto, se o doutor fizer hoje a prova e não alcançar, por exemplo, o tempo, é de 45 a 55 minutos, ele só fez 30 minutos, ele reprova. Ele pode alegar o que ele quiser, que ele é doutor, que ele é o que ele quiser ser. Mas isso mostra o quê? Que lá na avaliação, ele ficou reprovado na prova didática. Ele não conseguiu passar porque ele não alcançou o tempo. Isso já aconteceu aí em Lago da Pedra. Eu participei de uma banca que tinha 2 especialistas e uma mestra. As especialistas estavam super desanimadas, mas foram lá, defenderam a prova didática delas muito bem. E a mestra ficou muito nervosa, só fez 30 minutos de aula. Ela reprovou. Ela quis alegar e tudo, que ela era mestra e tal, mas é bem claro lá no edital, não alcançou o tempo, está reprovada. Mas antes, ela não era nem obrigada a fazer a prova, porque ela tinha um título maior do que os demais. Eu acho isso incorreto, gente, mas em algumas instituições isso ainda funciona. Título, muitas vezes, não significa dizer, assim, você tem a qualificação, mas muitas vezes essa qualificação não é, né, suficiente na sala. Por quê? Porque você não sabe transmitir na sala de aula. Vamos lá, artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. É aquele plano que eu mandei para vocês. Quem não olhou, dê uma olhada. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Então, eu só posso ingressar no ensino público, tá? Se eu fizer um concurso público. Professores, eu não me recordo se é de 85 para cá, ou é de 80, ganharam uma coisinha chamada estabilidade. Essa estabilidade hoje eu ganho se eu fizer concurso, mas existem alguns professores que começaram a trabalhar muito cedo, nesse período não tinha concurso público, então a lei entendeu que se eles fossem demitidos, eles iam ser prejudicados. O que é que a lei, o que é que o governo entendeu? Vamos criar uma lei da estabilidade para os professores. Esses professores que são da década de 80, eles ganharam estabilidade. Não podem mais ser demitidos dos seus trabalhos. É claro que a grande maioria já estão muito no período de aposentadoria. Tá? Outra questão que prejudica muito o servidor da educação. Você paga INSS todo mês, ele é descontado do seu salário. No entanto, os municípios não repassam o INSS para a Previdência. É uma coisa que eu acho incorreta e é uma coisa que eu acho também que é um pouco de culpa do próprio governo federal. Porque tem como você fazer uma fiscalização, né, nesses municípios, o Estado repassa, mas a grande maioria dos municípios, gente, não faz esse repasse. Viu? Desconta do seu salário e fica com dinheiro no município, não passa para a Previdência. Então, quando você vai se aposentar, por exemplo, um professor aqui de Paulo Ramos, de 20 horas, com graduação, já ganha quase R$3.000 para trabalhar meio período. Você vai querer se aposentar por um salário mínimo, gente, ganhando esse salário? Quem é que vai querer fazer isso? Ninguém. Ninguém. Eu tenho um professor hoje aqui em Paulo Ramos que ganha, só com uma portaria, mais de R$6.000 para trabalhar meio período. Vocês acham que eles vão querer se aposentar para ganhar um salário mínimo? Jamais. Nunca. São os primeiros a irem para Brasília. Diz. Aqui entraram os concursados, né, de antigamente entraram com um pedido na justiça, porque o prefeito mandou cartinhas para eles, dizendo para eles entrarem em contato lá na educação, né, para pedir a aposentadoria antecipada. Aí depois ele disse, não, vocês são obrigados a pedir, que ele queria fazer concurso para botar o dele, né? Até um cabaré aqui tão grande. O servidor não é obrigado.
Não, né? E Ana Cristina? Tem a questão do compulsório. Ele tem mais de 70 anos, aí sim o município pode obrigar ele a se aposentar. Mas temos a brecha. Ele pode alegar que o município nunca repassou o INSS dele. Entendeu? E ele vai ser o quê? Pois é. Aí é como eu estou dizendo. Quem é que vai querer, gente, entrar com um processo de aposentadoria para ganhar uma mixaria? Não vai, não vai. Eu tenho hoje vários servidores aqui de 60, de 70 anos de idade, indo para a secretaria, porque a gente nem lota eles mais em sala de aula, porque eles não aguentam, entendeu? Eles vão para a secretaria, porque eles já são de carga horária reduzida. Alguns, esse ano, a gente já liberou, eles já estão em casa, vão ficar só recebendo salário, porque o que o prefeito daqui prometeu é que ele vai fazer um plano de aposentadoria para esses servidores com a idade mais avançada. Como é que isso vai funcionar? Porque isso, gente, gera ônus para a prefeitura, entendeu? Por quê? Porque são muitos anos sem repasse. O que é que ele vai fazer? Ele vai aposentar de 5 em 5. O que vai acontecer aqui em Paulânia é isso. Nós vamos aposentar 5 servidores, vamos pegar os mais antigos, né? Aposentamos esses 5, vamos aposentar mais 5 e assim sucessivamente. A gente vai abrindo vaga? Vai, como a aluna disse anteriormente. A gente vai abrindo vaga e a gente vai dando qualidade de vida para esse servidor, gente. Já chegou a hora dele se aposentar, é direito dele. Entendeu? É má fé de administração. Oi, Micael. Mas, no caso, eles não se aposentaram ainda porque não tiveram repasse ou porque não atingiram Porque não tiveram repasse. Ele já tem a idade mínima. Eu tenho servidores hoje com 70, 75 anos de idade, Micael, que a gente já tirou, inclusive, até da secretaria. Eles estão em casa aguardando a aposentadoria. Porque eles não rendem mais, gente. A grande verdade é essa. Chegou o momento deles descansarem. Eles já contribuíram. Mas não se aposenta por conta dessa questão. É triste, mas acontece. Na maioria dos municípios. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, que foi o que a gente falou, né? Nos mestrados, doutorados, você continua recebendo seu salário. Piso salarial profissional, ainda temos prefeituras que não pagam o piso, tá? Pagam salário mínimo ou mixaria para professores. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Quem tem plano de cargos e carreira, gente, já tem tudo isso contemplado no plano. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluída na carga horária de trabalho. Hoje a gente fala em 13 horas aulas. A carga horária do professor ou é 20 ou é 40. Quem tem carga horária de 20 horas tem 13 aulas em sala. As 7 horas que ele tem são as 7 horas de planejamento, que a gente considera como folga, que na verdade não deveria ser folga, é o planejamento do professor. Só que o professor não dá 20 aulas semanais, ele só dá as 13, tá? Se o professor ele pega uma carga horária de 40 horas, então a quantidade de aulas que ele tem que dar por semana são 26. Quando chega num certo período, há professores que são reduzidos. O que é essa redução? Cai pela metade. Então, o professor ele vai dar só de 6 a 7 aulas. Entendeu? Pelas 20 horas. Se for 40, aí ele vai dar de 12 a 13 aulas. O Estado do Maranhão hoje paga, tá? As aulas a mais que o professor pega. A obrigação do professor do Estado é pegar 13 aulas. Se isso ultrapassa, se ele pega 15, 16, o Estado remunera ele pelas aulas que ele pegou a mais, tá bom? É uma hora extra, que é chamada também no Estado. Período reservado a estudos, já foi. Condições adequadas de trabalho, que é uma exigência de muitos professores e, na verdade, muitas vezes não acontece. As salas são um lixo, os quadros são um lixo e por aí vai. Professora, a senhora é exagerada, né? Não, não sou. Isso acontece, tá? Nós estamos com uma escola bem aqui na nossa cidade, que os alunos... Agora não, porque o governador ontem, né, falou que as aulas não vão ser presenciais. Quebrou minhas pernas, gente. Fiquei arrasada com aquela notícia do Flávio Dino ontem. Mas, enfim, a gente vai cumprir. Ele deu a brecha também para que os municípios, né, adotem a forma que vão escolher, né?
Só que aqui o prefeito optou por acompanhar o governo, né? Porque nós somos aqui Professor, Fábio Jim, diga. é porque o problema em si é porque a gente, da área de biologia, tem percebido que essa nova variante, a P1, a variante brasileira, Sim, existem certos locais que já está ocorrendo transmissão comunitária, pois transmissão é. local. E é o seguinte, além dela ser mais contagiosa, ela atinge jovens e causa quadros graves. E como a gente não tem um programa de vacinação decente, a gente fica à mercê dessa situação. Porque faz mais... Micael, não é nem vai sorrir. Eu vou te dizer o que foi que aconteceu aqui essa semana. Essa semana aconteceu a formação, a Semana Pedagógica do Estado, tá? Dos professores do ensino médio. Eu estava trabalhando com ensino médio até o ano passado. Aí assumi o cargo, me afastei, né? Porque não tem condição, também não pode abraçar o mundo. E aí, a formação aconteceu na terça e na quarta-feira. Micael, vieram duas professoras com Covid, simplesmente participaram do evento. Aí tá todo mundo de quarentena, quem participou do evento. Elas já testaram positivo ontem. Tá todo mundo louco e assombrado. Professora, Oi, e adivinha de onde que elas são? de Lago da Pedra. Tu tava na formação também? Não, Tava. Olha, ó, tu tem que estar de quarentena, viu? Gente, não é para sorrir. Mas são as coisas que acontecem, é o que o Micael está colocando. A gente fica triste? Eu não vou mentir para vocês, gente. Eu fico triste porque, na minha opinião, esse ensino à distância, principalmente na educação básica, não funciona. Eu estou dando uma aula bem aqui remota com vocês, olha o que aconteceu no sábado. Simplesmente a internet caiu. Com os alunos da educação básica, a gente não consegue nem esse contato que eu tenho com vocês, de conversar. Mesmo que à distância a gente conversa, a gente troca aqui no mesmo momento. Com eles, não. Com eles é só entrega de atividade. E vocês sabem que tem conteúdo que precisa que o professor tire a dúvida dos alunos. E não tem como, eu fico triste. Mas também respeito, gente. A gente também não vai levar os alunos para as escolas para aumentar o que já está na situação que está e comprometer a vida de todo mundo, né? É complicado, é difícil, mas é um momento também que a gente tem que ter raciocínio, que a gente tem que ter entendimento. Viu? Aí vamos aqui para ver se a gente finaliza essa aula. Vamos lá. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino, remunerado pela Lei 11.301 de 2006. Definição de funções de magistério. Então, eu tenho que ter essa experiência docente, tá? E eu não vou ser professor de graça, gente, tá? Eu vou ser professor o quê? Eu tenho que ser remunerado. A não ser que eu esteja estagiando, que é diferente. O meu estágio conta como carga horária para a conclusão do meu curso, no entanto, eu não recebo. Existem estágios remunerados, sim, mas o estágio que você faz durante a graduação, ele não é remunerado. Para efeitos do disposto do parágrafo 5º do artigo 4º, do 8º, do artigo 201, desse negócio de lei, da Constituição Federal, é inciso, né? Isso aqui é inciso. São consideradas funções de magistério exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem ser coordenadores? Pode não. Duas opções. Pode? Pode. Vocês podem ser convocados para ser coordenador de uma escola. Qualquer um de vocês que tem uma licenciatura. Entendeu? Mas qual é o correto? Eu tenho que ter o quê? Tem que ter o curso em gestão, né, não? Justamente. Mas isso não impede de um gestor querer dar uma coordenação para vocês, não, gente. Ou uma direção.
Vocês têm que ter pelo menos uma licenciatura, entendeu? Que é uma exigência. Ah, professora, olha aí, a senhora está dizendo uma coisa legal. Para concurso público, não, viu, gente? Mas assumir um prefeito aí que é amigo do Micael. Micael, meu irmão, se eu ganhar a prefeitura, eu vou te dar uma direção. Viu? E o Micael fica na Eu quero logo a expectativa da secretaria, direção. professor. Olha aí, vai dar a Secretaria de Quero logo Educação a do Micael. secretaria. Ele pode assumir? Glória a Sim, Deus. sem problema nenhum. Ele tem uma licenciatura, ele é da área da educação. Tá? Tem gestor que dá Secretaria de Educação para quem não tem formação na área da educação, imagine, né? Mas pode, viu, gente? Para você ser chamado no município, ninguém lhe derruba. Agora, para concurso público, não pode. Entendam, viu? Não vamos confundir. A União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. E está incluído na Lei 2.796 de 2003. Vamos concluir hoje com essa questão bem aqui. Gente, os concursos públicos têm se tornado assim uma molecagem. A grande verdade é essa, viu? Eu não vou longe. Aqui em Paulo Ramos aconteceu o que aconteceu e em vários municípios. Eu estou na justiça com olho d'água porque eu passei, eu trabalhei e depois de ter trabalhado 2 meses, a prefeita de lá entendeu que o concurso não tinha validade e cancelou o concurso. E não me pagou. Entendeu? Paulo Ramos, o prefeito entendeu que uma parte das áreas tinha tido ilegalidade, foi lá e cancelou uma parte. Gente, os concursos públicos, infelizmente, viraram molecagem, principalmente de município. Tá bem aqui, ó. A União prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Isso aqui não acontece. Não acontece. É feita a licitação, é feito tudo, é escolhida a empresa. Geralmente se escolhe a empresa mais barata, a que vai poder fazer as mutretagens, e no final das contas acontece o que a gente está vendo. Viu? Por quê? Porque a União está se eximindo dessa responsabilidade. A grande verdade é essa. Porque o concurso público gera ônus, gera despesa. Entendeu? Gera pessoal para fazer uma fiscalização. E eles deixam na responsabilidade dos municípios e dá no que dá. Fica essa molecagem. Viu? Essas empresas também não deveriam ter autorização mais para funcionar, não. Deu problema em um concurso, a empresa já era vetada. Entendeu? Então, o que os gestores procuram, principalmente dos municípios, essas empresas com essas enroladas. É triste, mas é verdade. Gente, aula um pouquinho chata, né? Mas graças a Deus vocês até que conversaram hoje. A nossa aula de hoje seria também a questão do PPP. Eu vou fazer um breve relato aqui para vocês e eu vou compartilhar uma aula que já estava gravada. Inclusive, a turma do Micael já assistiu essa aula, viu? Porque eles tiveram esse conteúdo no período passado, mas ele também está na ementa de política educacional brasileira. Então, o PPP é o projeto político-pedagógico da escola. Hoje, atualmente, muitos não utilizam mais a nomenclatura PPP, utilizam a nomenclatura PP, projeto pedagógico, tá? Porque quiseram tirar a questão do político. Eu, particularmente, não concordo. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho que a escola não vamos levar para o lado politicagem. Estou falando de político no sentido real da palavra. Quando a gente fala de escola, a gente também não pode deixar de lado a parte política, viu? Porque a gente fala de gestão democrática. Como é que eu vou falar de gestão democrática sem levar em conta a questão do político? Eu não concordo, mas também aceito porque são as coisas da educação. Então, esse documento, gente, ele é obrigatório. Ele tem que ter em toda a escola, tá? O projeto político pedagógico ou o projeto político. E nele, o que é que tem, professora, nesse documento? Tudo da vida da escola. Missão, visão, quantidade de servidores. Você pode agregar o regimento escolar. Você pode também agregar o que mais? A carga horária que vocês contemplam. Você pode agregar a questão da parte da grade curricular, das disciplinas que são trabalhadas na escola. Vou citar um exemplo para vocês. Aqui em Paulo Ramos, na educação básica municipal, a gente não tem a filosofia,
tá? No entanto, a filosofia está na grade estadual da educação básica. Foi removida a filosofia e foi acrescida uma aula de matemática. Então, nós não temos só... foi acrescida uma aula de língua portuguesa. Nós não temos só 5 aulas de língua portuguesa, nós temos 6 aulas de língua portuguesa, de primeiro ao nono ano. Primeiro ao quinto ano, de primeiro ao quinto ano. Do sexto ao nono ano é outra grade. Eu vou até compartilhar com vocês hoje a questão da grade curricular, para vocês terem uma noção de como ficou a carga horária e a quantidade de aulas, viu? Na educação básica. Então, isso tem que constar no PVP. Por quê? Porque se vier uma fiscalização e disser assim, gente, tá bem aqui, ó, a grade curricular do Estado diz que tem que ter filosofia. Por que vocês não estão tendo aula de filosofia? Você vai ter a justificativa. Você optou por aumentar uma outra disciplina em uma outra disciplina ou agregar uma outra disciplina que você também pode. Tudo isso vai ter que estar no PPP da sua escola. Ele tem que estar na escola, ele tem que ser acessível. Uma coisa também que muitos gestores que têm PVP na escola gostam de guardar ele lá na gaveta da sala dele trancada, porque quando alguém precisa olhar, não tem nem como chegar perto. Esse documento, gente, tem que ser um documento acessível e também tem que ser um documento que deve ser reformulado num curto prazo, tá? Não é 10 anos, meu PPP está feito, mas já tem 10 anos, mas ele ainda serve. Não serve mais, viu? Vamos frisar no máximo em 2 anos com o PPP. Reformulem o que tem que reformular e permanece no documento que não precisa ser reformulado. Tá bom? Aí eu vou compartilhar essa aula com vocês. Gente, o vídeo da semana passada apareceu. Graças a Deus, vou compartilhar também, viu? Para os que não assistiram. Ficou clara a aula de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Cadê o povo? Já foi embora? Quando é que a senhora vai dar a sua portaria? Quando é que eu vou dar o quê? Eu tenho uma dúvida. Quando é que a senhora vai dar a sua portaria? Quando é que a senhora vai dar a sua portaria no estado para mim? Ô, meu irmão. Eu não tenho portaria no Tem estado competência ainda. para isso. Estou querendo, mas o governador não me chama. O governador é só prorrogando o concurso. Eu quero ficar na UEMA. Eu ia falar uma parábola para a senhora, professor, só que eu não vou falar, não. Ô, meu irmão, depois tu manda essa parábola aí para mim. Uma parábola da Bíblia que conta sobre tipo, quando